Essa palavra é um assunto que o Senhor tem ministrado ao meu coração. É um assunto, um tema que Deus tem me confrontado, na verdade, que eu tenho observado em mim e também na igreja do Senhor, num total. Não a igreja local, mas a igreja no geral. E a gente, se Deus quiser, a oportunidade que o Senhor for nos dando, nós vamos fazer uma série dessas mensagens e uma série onde nós iremos começar a falar sobre esse assunto, que é o amor. Amém? Nós vamos fazer uma série, a série O Amor. Peço o convite de você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. É um capítulo bem conhecido. É um capítulo que já foi até tema de uma música. E nós vamos começar a falar um pouquinho. É um assunto que é assim, inesgotável, possamos dizer assim, muito grande. Como não vai dar para falar tudo hoje, nós vamos fazer uma série dessas mensagens em nome de Jesus, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém? É um assunto importante para qualquer faixa etária, as crianças aprenderem, adultos, todos nós, né? Vamos prestar atenção, vamos ler. Mas antes disso, feche seus olhos em nome de Jesus, vamos estar orando. Pai Santo e Pai querido, continuando na Tua presença santa, doce e soberana, Pai. É que nós nos colocamos com os nossos corações diante de Ti, Pai, humildemente, Senhor. Nós nos curvamos, Senhor Deus, diante dos Teus pés, nos curvamos diante da Tua excelência, da Tua majestade, da Tua grandeza, Senhor. Que assim como o frio que sentimos e nós não vemos, nós também não tivemos, mas nós te contemplamos pelos olhos da fé, Senhor. Pelos olhos da fé, crendo na Tua palavra, nós cremos que o Senhor está aqui conosco, porque a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 em Teu nome, o Senhor está no nosso meio. Então, Senhor, quebranta os nossos corações, que cada um de nós possamos ter respeito à Tua palavra, que possamos aprender, Senhor, que o Senhor é digno de todo respeito, de toda inclinação, toda atenção, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, ministra sobre nós, que nós possamos sair daqui diferente do que entramos, Pai Santo, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas ao longo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
porque agora vemos por espeito e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Como eu já falei, é um assunto que abrange todas as idades, né? Então, que todos nós precisamos saber e aprender. Amém? Aqui Paulo, quem escreveu essa carta foi Paulo aos Coríntios, e aqui Paulo fala sobre a superioridade do amor. Amém, queridos? Paulo aqui fala das excelências magníficas do amor. E é uma pergunta: o que é o amor? Cada pessoa, em cada faixa etária de idade, ou conforme o seu pensamento, fala o que é amor. Então nós vamos ver aqui algumas coisas que as pessoas dizem o que é o amor. Muitos relacionam o amor com emoção, um arrepio, um calafrio. Outros relacionam o amor com um sentimento romântico, platônico, o amor puramente sentimental e romântico. Para outros, ainda o amor é uma atração forte, uma paixão indomável. Infelizmente, a palavra amor está desgastada. Hoje em dia, no meio da sociedade, as pessoas falam do amor de uma forma... Tem pessoas que pecam em nome do amor. Defende o seu pecado porque diz que é toda forma de amor. Se existe uma palavra que foi esvaziada, distorcida e adulterada em seu significado, essa palavra é o amor. Infelizmente. Aqui Paulo fala de um amor que não é esse amor que nós conhecemos naturalmente. Ele está falando aqui do amor ágape. E o amor ágape é o próprio amor de Deus. Ele é um amor sacrificial, um amor genuíno, um amor puro. É o amor santo. É o amor que se entrega sem interesse nenhum. É um amor que é mais do que emoção. É uma atitude. É uma ação. Muitas pessoas pensam que nós precisamos sentir o amor. Às vezes tem pessoas que dizem que sentem muito amor, choram muito por amor, mas não fazem nada em nome do amor. Porque o amor, na verdade, é uma atitude, é uma ação. Amém, queridos? E esse amor que Paulo aqui nos fala é aquele amor que se torna uma ação. É amar até as últimas consequências. E Jesus nos ensina desse amor. Jesus nos amou até as últimas consequências, quando ele se entregou por nós naquela cruz. Jesus amou a igreja e por isso ele se entregou por ela. Jesus se entregou pela humanidade, amou a humanidade e por isso ele se entregou por amor a todos. Quando estudamos as cartas de Paulo, Paulo escreveu 13 cartas, ou também podemos chamar de epístolas. Em algumas cartas, como as que ele escreveu para as igrejas de Éfeso, de Filipos, de Colossos, de Tessalônica, ele agradece. Se a gente for ler as cartas, ele sempre agradece, falando do amor, daquele lindo amor que existia entre os irmãos, de doar uns pelos outros. Paulo sentia um amor verdadeiro, um amor que não era fingido nessas igrejas, um amor fraternal de verdade. Ele elogia essas igrejas pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Porém, Paulo não elogia a igreja em Corinto. Paulo não elogia aqui os coríntios nesse sentido. Ou seja, se é uma coisa que ele critica a igreja de Corinto, era a falta da prática do amor. A igreja de Corinto recebeu essa crítica de Paulo. Era o ponto vulnerável daquela igreja em Corinto. Por isso, Paulo
escreve o capítulo 13 inteiro falando sobre o amor. Podemos chamar o capítulo 13 do capítulo do amor. E se a gente for observar, esse capítulo 13 está entre 2 capítulos. E esses 2 capítulos falam sobre os dons espirituais, onde muitas igrejas botam em superioridade, achando que as pessoas que têm o dom tal, o dom aquele tal, têm mais poder ou são mais importantes. E aqui no capítulo 13, Paulo vem para quebrar isso, para jogar isso por terra. Paulo aqui nos mostra, vamos ler aqui no versículo 1, aqui, acompanha comigo, abra sua Bíblia e deixa aberta, vamos acompanhar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então, queridos, mais importante do que você ter o dom em falar em línguas é você ter amor. O amor ágape de Deus. O amor, Paulo condena a igreja de Coríntio pela sua carnalidade. Por quê? Porque faltava amor. Muitas pessoas pensam que ser carnal, ser uma igreja carnal, está ligados somente a pecados externos. Mas viver sem amor, não ter amor, é pecado também. E Paulo aqui condena isso. E ele mostra que a única saída para a carnalidade lá em Coríntio é o amor. O amor é o remédio. Paulo aqui no capítulo 13 nos ensina o que é amor, o que não é amor e o que o amor faz. No capítulo 13, do versículo 1 ao 3, nós podemos ver o que é o amor. A primeira pergunta, o que é amor? Aqui Paulo mostra, diz assim no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, disso nada aproveitaria. Paulo aqui fala que o amor, ele é superior a esses dons. Que os dons, eles são passageiros, queridos. E os dons não são nossos. Os dons são do Senhor. É presente de Deus para... Deus, ele usa quem quer. A gente não tem que se preocupar. Claro que Deus vai usar a igreja, Deus vai usar eu e você para fazer a obra dele aqui nessa terra. Mas a gente não tem que se preocupar em somente ser usado, mas a gente tem que se preocupar em ser um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus somos conhecidos através do amor. Do amor. Muitos estão preocupados com buscar os dons, porque os dons aparecem. Porque os dons, e infelizmente, em muitos lugares, as pessoas valorizam somente os dons, mas os dons não são das pessoas, o dom é de Deus. Deus, quando quis falar com o profeta, Deus usou até a mula. Então, queridos, temos que nos preocupar em sermos de Deus e buscar o amor, porque o amor é eterno e o amor é fruto do Espírito. Amém? Os dons um dia cessarão, mas o fruto não, e nós somos conhecidos pelos frutos do Senhor. A igreja do Coríntio achava que quem possuía esses dons eram superiores aos demais. E infelizmente, às vezes, não é isso que a gente vê? Ah, vamos na oração na casa da tal irmã, porque ela é usada por Deus. Aí, às vezes, vem uma irmã humilde e dá um conselho bíblico. Ah, a irmã não falou em línguas. Ah, essa irmã não tem poder, não. Mas a irmã tem a palavra.
A verdade que liberta. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O pessoal de Coríntios, eles se achavam mais íntimos de Deus. Eles eram orgulhosos, soberbos, porque eles achavam porque tinham os dons. E hoje em dia, infelizmente, não é diferente. Pessoas, às vezes, que acham no simples fato de subir ao monte, orar em monte, às vezes perguntam, você vai a monte, irmã? Tem pessoas que às vezes têm essa mania, né? Pergunta para você vai ao monte? Você não vai ao monte? Você não vai orar no monte? Como se orar no monte, né? Um monte físico, amém, é gostoso, não tem problema nenhum, mas ninguém é mais espiritual, ninguém é mais de Deus ou menos de Deus pelo fato de orar no monte. Eu sei casos de pessoas que estavam todo dia no monte, mas quando descia do monte, quebrava o pau em casa com a irmã, cobrava para ficar com o pai idoso, para a irmã ir levar a médica levar a mãe no médico. E aí? Qual a diferença que o monte tem feito na vida dela? Então, assim era em Coríntios. Eles davam muito valor aos dons. Às vezes as pessoas se acham tão cheias de dons, mas às vezes não fala mais com o irmão porque é de uma denominação diferente, não fala mais com o irmão porque o irmão tem um costume diferente. Queridos, o amor é melhor do que o dom de línguas. O amor é melhor do que o dom de profecias. O amor é melhor do que o dom de milagres. O amor é melhor do que o próprio martírio. O amor é melhor do que o dom da contribuição de caridade, porque o amor é superior aos dons. E por que o amor é superior aos dons? Primeiro, os dons cessam. Eles apenas são para essa vida. Deus, na sua misericórdia e graça, Ele derrama os dons sobre a igreja, para que a igreja seja capacitada para fazer a tua obra. Mas o amor, ele é eterno. O segundo, eles são para a igreja militante, porém o amor é também para a igreja triunfante. Em nome de Jesus. Dons sem amor sinaliza imaturidade. Imaturidade espiritual. Em Corinto, estava a igreja mais cheia de dom, mas também a igreja mais cheia de dom que apresenta aqui no Novo Testamento, mas também a igreja mais imatura e mais carnal, porque lhe faltava o amor. A igreja buscava os dons do Espírito, era muito cheia dos dons, mas vazia do fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito Santo. E nós temos que buscar, pedir ao Espírito Santo, Senhor, gera em mim o fruto do Teu Espírito Santo. Gera em mim o fruto do Teu Espírito Santo. Os dons usados sem amor não edifica. Não edifica. Paulo compara ter dons sem amor, como diz no versículo 1, ao bronze que soa, algumas bíblias como a minha diz, o metal que soa, ou como o sino que tine. O que é isso? O que era isso naquela época? Eu fui pesquisar. Eram instrumentos, é bem grande, eu dei uma resumida. Eram instrumentos usados no culto pagão em Corinto, o culto de mistério do deus Dionísio e da deusa Cibele. Som que incomodava as pessoas. Era um som feio, um som que eles prestavam cultos a essas entidades, esses falsos deuses. E diz assim que era como o latido de um cão. Então, queridos, olha que coisa horrorosa. A melhor linguagem do céu ou da terra sem amor é apenas um barulho. Sem amor, eu nada sou. Sem amor, eu nada ganho. O amor é uma ação. O amor é uma atitude. O amor é uma mão estendida em direção à necessidade do outro. E às vezes, muitas das vezes, a gente acha que o amor expressado, amar alguém, ter uma atitude de amor por alguém, é fazer o que a gente pode. Não é assim? Mas não. O verdadeiro amor, a verdadeira atitude do amor, é a gente fazer algo que a pessoa precisa.
Nós temos, às vezes, a mania de ver uma necessidade de alguém e a gente falar, eu não tenho como ajudar mesmo, eu não posso, eu não sei isso, eu não posso isso. Mas o amor é fazer algo que aquela pessoa, não que você pode, mas que aquela pessoa, você suprir uma necessidade que ela precisa. E nós temos que pensar isso, rever isso na sua vida. Amém? O amor se coloca no lugar do outro. O amor, ter o amor de Deus de verdade, é você se colocar no lugar do outro. A Bíblia diz lá em Mateus 7,12, se eu não me engano, façais ao homem aquilo que você quer que o homem te faça. É isso, pastor? Estou certo? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo fica mais fácil e a gente agrada a Deus. O amor é paciente, ele é benigno. O amor é a verdade. Amém? Então, nós vimos um pouquinho, Paulo aqui nos fala, nesses 3 primeiros versículos, o que é o amor? Que o amor é superior aos dons. E agora, no versículo 4, em diante, nós vamos ler, nós vamos explicar outra pergunta. O que não é o amor? No versículo 4 diz assim, o amor é sofredor, né? Continuando, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita do mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Amém? Então, o que não é o amor? O amor não é ciumento, né? O amor não é orgulhoso. O amor não é vaidoso. Se a gente faz algo e a motivação para a gente fazer algo é para mostrar para os outros, é para se achar melhor do que o outro, é para se sentir superior, a gente não tem amor. A gente não está fazendo aquilo por amor. A gente está fazendo aquilo por vaidade, por orgulho. Então, a gente não tem o amor, porque o amor não é assim. Amém? O amor não se ensoberbece. O amor não é inconveniente. Não procura seus interesses e não se ressente do mal. O amor, ele pensa sempre o melhor das pessoas. Sabe? O amor está sempre pronto a pensar melhor das pessoas. Uma coisa que já há um tempo, e às vezes quando eu peco, eu fico muito triste nesse sentido, que é uma coisa chamada suposição. Você supor uma situação e às vezes você já dá um intimato, um veredito diante da sua suposição. Você não tem certeza, você não viu. Às vezes a situação montou tudo para que você tenha aquela suposição. Mas você não tem certeza, não fale. Não fale. Procure pensar o melhor do outro. Lembra da ilustração que o pastor Sandro deu na aula, falando na outra pregação, semana passada, falando da língua? Da menina que falou que tinha um caso com o pastor, que ela deu todos os detalhes e ali todo mundo acreditou nela, supôs que fosse verdade, porque ela deu detalhes e no fundo não era nada daquilo. No fundo não era nada daquilo, era mentira. Então é muito perigoso. Às vezes situações coincidem, tem coisas que às vezes é assim, vai coincidindo e a gente fica supondo, mas isso. Aí a gente começa, aí o diabinho começa a trabalhar na nossa mente e aquilo vai crescendo, vai alimentando e por uma coisa que você não tem certeza, por uma suposta situação que você imaginou, às vezes acaba um relacionamento, acaba uma amizade, acaba uma irmandade na igreja. Então, não suponha as coisas. Você pensou algo, veio algo, pergunta para a pessoa, esclarece com a pessoa. A própria Bíblia fala sobre isso com a gente. E isso em todas as situações, para a gente fugir da aparência do mal. Amém?
porque o amor não se ressente do mal. Então vamos buscar ter esse amor de Deus, para que a gente não venha mais supor as coisas. Está em dúvida de uma situação? Tá parecendo que é o que você acha? Tira a prova dos 9. Tira a prova real. Às vezes você é fera na tabuada. Às vezes as crianças sabem tudo de tabuada. Mas às vezes o que a professora manda, crianças? Manda tirar a prova real, para ver se a conta está certa. Então, você está com dúvida de alguma coisa? Você está supondo alguma coisa? Chega para a pessoa e pergunta. Conversa em amor, esclarece. Amém? Não fica supondo. Suposição é pecado e pode jogar muita gente no inferno por causa disso. O amor não se alegra com a injustiça. O amor não julga por julgar, se achando melhor. Se coloca no lugar do outro. O amor não vive para si mesmo, ou seja, não é egoísta. O amor compartilha. O amor vive para servir o outro. Amém? O amor não é egoísta. No versículo 8, 7 e 8, a terceira pergunta é, a primeira pergunta, o que é amor? A segunda foi, o que não é o amor? E a terceira, o que faz o amor? No versículo 7 e 8 diz assim, o 7, tudo sofre, o que o amor faz? Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguns irmãos da igreja de Corinto usavam mal a sua liberdade cristã. Deus nos chamou para a liberdade, mas a liberdade sem amor é leviandade, é libertinagem. Por agir sem amor, eles faziam muitos irmãos fracos na fé tropeçarem e a cair. E é isso que a religião vã, sem amor, faz. Porque a verdadeira religião é Jesus Cristo. Religião quer dizer religar. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é essa ponte, é esse canal, é esse caminho do homem, do pecador até o Deus Criador. E Jesus, ele diz que sem amor, ele, sem ter esse amor, de nada adianta. E muitas das vezes, muitos usam o nome de Deus, muitos usam o nome do amor, mas Jesus está longe, o amor está longe. Mas o amor, ele tudo sofre, tudo sofre. Significa o quê? Que eu e você, sofrer em nome do amor é você abrir mão de um direito que você tem em favor do seu irmão. É você ter um direito, mas você, em nome do amor, por amor, você abre mão em favor do seu irmão. É esse tipo de sofrimento que diz que é o amor, que o amor faz. A ética cristã não é rígida apenas pelo conhecimento, mas, sobretudo, pelo amor. Pelo amor. O amor tudo crê. A igreja é rígida pelo amor, porém, temos que crer no que recebemos da parte de Deus. E o que a igreja aqui recebeu da parte de Deus? Foi a verdade, foi a sua verdade. Então, o amor tudo crê. O amor não abre mão da verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade. Paulo diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Aqui nos traz a ideia que o amor ele é constante, ele é perseverante, independente das circunstâncias. Amém? No versículo 8 diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porém, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Diz assim no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.
O versículo 8 diz que o amor jamais acaba. Lá em Cantares 8, 7 diz: as muitas águas não podem apagá-lo. As palavras tudo, repetida aqui no capítulo 13, 4 vezes, no versículo só, né, na verdade no versículo 7 do capítulo 13, nos torna claro que o amor não é algo humano. Não é um amor humano. Muitas pessoas confundem caridade, fazer o bem, com o amor verdadeiro. Mas sim, o amor é um dom de Deus. Ou seja, o amor é um fruto do Espírito de Deus. E é apenas o amor de Deus em nós que nos capacita a sofrer, a crer, a esperar e a suportar. Amém? Foram assim com os nossos irmãos antigos, nossos irmãos que sofreram, os apóstolos. Eles tinham esse amor de Deus verdadeiro, eles tinham esse fruto na vida deles, por isso eles esperaram, eles suportaram, eles creram. Por isso que muitos cristãos agora, e no mundo todo, estão perdendo a sua vida, porque eles estão crendo, estão suportando, estão esperando nesse amor. Amém? Às vezes nós somos bombardeados por uma pergunta. Eu fui bombardeada por essa pergunta em certa fase da minha vida, quando minha sobrinha partiu para o Senhor. Eu levei 3 meses sem orar. Eu só perguntava para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor levou minha sobrinha? Por quê? E eu ainda tive uma experiência com o Senhor. Eu achava que eu era fiel, que eu era de verdade, e ali eu pude ver que minha fé era muito frágil. E foi aonde o Senhor revelou para mim Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo ressaltou sobre a minha vida, e eu falei: Senhor. E ali eu passei a entregar na mão de Deus, não perguntar mais o porquê para Ele, mas aceitar e o amar independente, crer que um dia nós iremos nos encontrar na glória, em nome de Jesus. Então, quando nós amamos e descansamos no fato que Deus está no controle, quando nós entendemos Romanos 8, 28, nós perseveramos, porque sabemos que Deus está com as nossas vidas em suas mãos. E não tem melhores mãos para estar a nossa vida a não ser a mão de Deus, irmãos. Não existe maior amor, não existe maior prazer. Nada e nem ninguém pode suprir esse amor de Deus. Muitos aí fora, infelizmente, estão buscando em tantas coisas, tantos refúgios, porque eles ainda não conhecem o amor de Deus. Esse amor ágape, esse amor tremendo, esse amor que Jesus um dia derramou por nós na cruz do Calvário. Ele tomou, como nós acabamos de louvar aqui, ele experimentou a ira amarga de Deus, para que ele, o Senhor, nos desse sua doce graça. Amém? Então, queridos, temos que buscar que Deus venha gerar em nós esse amor. Temos que ter atitudes de amar. E essa atitude de amar não é somente com palavras, porque o amor não são palavras, o amor é atitude. E não é com quem nos convém, não é com situações convenientes. Esse aqui eu vou amar, eu vou ter uma atitude de amor porque me convém, porque eu posso. Não, atitude de amor. O amor ágape do Senhor é manifestado por alguém, mesmo por aquele que não merece. A gente também não merecia nada, mas Jesus derramou a sua vida por nós na cruz do Calvário. É esse exemplo que nós temos. Às vezes é difícil perdoar, não é? Mas Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoou. E nós somos melhores do que alguém. Jesus, sendo perfeito, Ele nos perdoou
Por que a gente, um ser imperfeito, não vai perdoar o outro que é imperfeito também? Então nós temos que ter essa atitude, porque o amor é superior a todos os dons. Que a gente não venha se iludir, que a gente não venha se enganar. Se não tiver amor, de nada adianta. A gente pode dar a cesta básica. Tem pessoas aí que estão sendo, como se diz, canonizada, porque fazia o bem. Mas se não crer em Jesus Cristo, se não tiver o verdadeiro amor de Deus na sua vida, e o Espírito Santo, que somente Ele pode gerar esse fruto em nós, nos capacitar a ter esse amor, de nada adianta. Aqui diz, mesmo que você distribuísse tudo, mas se você não tiver o amor, de nada adianta. E por quê? Quando nós amamos, queridos, nós somos parecidos com Deus. Porque Deus, Ele é amor. Ele é amor. E nós, se somos de Deus de verdade, nós temos que ser conhecidos por amor. Por amar o nosso próximo. O cartão de visita para um servo de Deus é a sua atitude de amar o seu próximo. Não de amar com aquilo que você pode fazer, mas amar com aquilo que o seu próximo precisa de mim e de você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos estar meditando.